Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Considere as duas soluções seguintes, ambas aquosas e a 25 graus Celsius. Então, nós temos duas bases, ó, tá vendo que é hidróxido de bário e hidróxido de amônio, tem que ficar esperto nisso, hein? A1, nós temos 0,005 mol de hidróxido de bário, então a gente tem que saber a fórmula dele. Se vocês tiverem uma tabela periódica, vocês vão consultar o bário e a gente vai descobrir que ele tem carga 2+, tá? Lógico, tô indo direto ao ponto aqui para a gente ter uma noção. E teremos o OH-, isso é característica de base, tá? A gente tem que saber disso. E 2 é 0,010 mol de hidróxido de amônio, ou seja, NH4OH, certo? Pessoal, nós temos duas coisinhas aqui. O hidróxido de bário, a gente pode considerar que ele é uma base forte, enquanto o hidróxido de amônio é uma base fraca. Isso vai influenciar no pH, porque ele vai perguntar, ó, essas soluções terão respectivamente os seguintes valores de pH? Então, pois muito bem, pessoal, primeiro, o pH das duas vai dar acima de 7. pH, tá? Por mais que a gente vai calcular primeiro pOH, mas o pH delas vai dar acima de 7. A gente tem que ter isso em mente, tá certo? Então, vai dar acima de 7. Então, nós podemos aqui, ó, das alternativas, a gente pode cancelar já duas. A gente aumenta a probabilidade de acerto. Porque, ó, de pH mais ou menos 0,010. pH, aqui ele está falando menor ainda que 0,010. Pessoal, não vai, porque pH abaixo de 7 é ácido e esses dois pH aqui estão extremamente ácidos. E nem aí, tá? Ah, tudo bem, vai dar aqui, ó, pH igual a 2 na solução 1. Não, o pH vai dar acima de 7. E pH acima de 2 no hidróxido de amônio. Sim, até aí tudo bem, mas assim, a gente tem que pensar de que maneira. Pô, é claro, é um pouco óbvio, tá? Então vamos aqui, pessoal, calcular A1. Não se esqueçam, nós vamos calcular primeiro o quê? pOH para depois pH, tá? Então a gente tem que entender o quê? Vamos escrever a dissociação do hidróxido de bário. Quando a gente dissocia o hidróxido de bário, ele vai ser exatamente isso daqui, ó. Ba2 mais 2OH-. Tá vendo? Ele tá liberando duas hidroxilas. Então a gente tem que considerar, como é uma base forte, a gente pode considerar essa concentração, mas não podemos esquecer que a gente vai multiplicar por 2, tá? Então nós temos exatamente isso daqui, ó, 0,005 é igual. Vamos transformar em notação científica para ficar mais fácil, ó. Então, na notação científica, o número antes da vírgula tem que ser maior que zero. Então, ó, 1, 2, 3. Não vai ficar a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a menos 3? Ou seja, se colocamos essa quantidade de bário, que é uma base forte que a gente vai considerar, ela se ioniza por completo. Aqui a gente vai pôr 2 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. Quanto que é 2 vezes 5? Não é 10? Vezes 10 elevado a menos 3. Aqui, pessoal, ó, não é 10 elevado a 1? Aqui a gente vai ter o quê? Se temos mesmas bases, mantenho a base. Se é uma multiplicação, somos expoentes. Então, 1 mais menos 3 é a mesma coisa que 1 menos 3. Então, aqui eu vou ter menos 2. Descobri a concentração de quem? De hidroxila. Tá aqui, que é 10 elevado a menos 2 mol por litro, tá bom? Então, quanto que a gente calcula aqui, ó? pOH, a gente calcula de que jeito? É menos log da concentração hidroxiliônica, que é o que a gente está vendo. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê, ó? A gente pega aqui, ó, pOH, nada mais é que o quê? Menos, abre parênteses, log de 10 elevado a menos 2, certo?
Log de 10 elevado a menos 2 vai dar quanto isso daqui? Tá? Então, eu calculo aqui, ó, POH menos, abro parênteses. Pessoal, eu já venho falando aqui, ó, há muito tempo no canal, principalmente quando a gente está falando de log. Log de 10 é sempre o valor do expoente. Então, se ele é elevado a menos 2, quanto que é log de 10 elevado a menos 2? Menos 2. Sempre o valor do expoente. A gente não precisa nem pensar muito em relação a isso. Então, ó, o nosso POH deu igual a 2. Descobrimos o POH. Mas o que ele pediu? O pH. E como que a gente calcula? Se nós já temos o POH, ele vai ser o quê? Ó? Nós vamos ver aqui, ó. pH mais POH tem que ser igual a 14. Então, a gente já tem essa noção. A escala tanto de POH quanto de pH é de 0 a 14. Existe pH negativo? Existe. Mas a gente não consegue controlar a solução, porque está muito concentrado. Tá? É muito difícil fazer isso. Tá legal? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Algumas formulinhas que a gente, infelizmente, tem que saber, mas a gente tem que saber fazer. O que está acontecendo? O que a gente tem que aplicar? Tá bom? Lembre-se, nós temos duas escalas, pH e POH. Tá vendo que o meu POH deu 2? A escala POH, quando dá abaixo de 7, ela é alcalina, ela é básica, tá? POH2, ela é muito alcalina, tá certo? Então, a gente vai calcular o pH. Conforme a gente já vem corrigindo bastante exercício aqui, a gente pode fazer, né? Tipo, é o quanto falta para 14. Então, nós temos aqui, ó, pH mais 2 é igual a 14. Passo 2 para o outro lado, subtraindo. 14 menos 2, pH vai ser igual a 12. Então, o pH descobrimos que é 12 aqui, tá? Então, ó, resolvemos o primeiro. Tá vendo que a gente agora tem 3 alternativas, tá vendo? Não tinha que nem ser como 2. O POH é 2 e não o pH. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Então, temos aqui, ó. Vamos fazer a ionização do hidróxido de amônio. Então, nós temos aqui, ó, NH4, OH. Ele se ioniza em NH4+, que é o nosso cátion amônio, mais hidroxila. Tá vendo? Tá certo? Ele só vai liberar um OH. Só que nesse caso, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que ficar esperto. Como eu disse aqui, ó, ele é uma base fraca. A gente tem que saber disso, ainda mais sendo um vestibular do ITA. Aí complica, tá? Ele tá falando o quê? Ele tem 0,010. Vamos também transformar em notação científica, ó, 1, 2. Não vai ficar, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Ou apenas 10 elevado a menos 2. É diferente aqui, ó, no hidróxido de bário, porque a gente tem que multiplicar por 2, tá? Então, nesse caso, pessoal, o que eu tiver de 10 elevado a menos 2 de concentração de hidróxido de amônio não vai ionizar tudo. Vai ionizar menos do que isso. Então, não é igual aqui, igual a gente está fazendo hidróxido de bário. Ele vai ser quanto? Vai ser menor que 10 elevado a menos 2. Tá certo? Ou seja, ele vai ser menos alcalino que o hidróxido de bário. Ele vai ser menos alcalino, não mais alcalino. Então, se nós, aqui, na hora que a gente estiver calculando o pOH, ó, vamos calcular o pOH aqui. Nesse caso, ele vai ser menos alcalino. Então, ele vai ter uma concentração, ou seja, o pOH dele vai ser um pouco maior. Então, esse sinal aqui de menor a gente vai ter que inverter. Por quê? Ó, presta atenção. Vamos colocar aqui o igual para a gente continuar os cálculos. Então, eu tenho aqui, ó, abro parênteses, log de 10 elevado a menos 2. A gente fez, ó, a gente pode ver que o pOH, o log de 10 elevado a menos 2, a gente está chegando
no mesmo resultado. Daqui a pouco eu apago aqui só para vocês terem uma noção. Tá vendo? Só que, pessoal, o que, que a gente entende? No hidróxido de bário, liberou tudo. Então, igual a 2. Vamos considerar igual a 2. Só que no hidróxido de amônio, ele não ionizou 10 elevado a menos 2. Ele ionizou menos. Quanto? Não sei. Porque ele não está dando esse dado do grau de ionização ou a porcentagem de ionização do hidróxido de amônio. Tá certo? Então, ó, tá vendo? Quando libera tudo, POH igual a 2. Muito alcalino. O hidróxido de amônio, ele é alcalino, só que ele é menos alcalino devido a essa concentração do que o hidróxido de bário. Ou seja, então a escala POH, ela vai ser um pouco acima do que 2. Porque quanto maior o número, até 7, mais perto da neutralidade ele está. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. É chato, porque ainda mais vindo do ITA, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então essa escala POH, ele vai ser um pouco maior, tá? Um pouco maior. Quanto? Não sei. Não sei, porque ele não deu o grau de ionização, mas a gente sabe que é maior. Consequentemente, quando a gente joga nessa fórmula aqui, ó, pH mais... Vamos colocar 2 aqui, ó, só para a gente ter uma noção que eu já explico. Igual a 14. Tá vendo que o esquema... Ó, passo 2 para o outro lado, subtraindo. Você tá vendo que se nós calcularmos em relação a tudo isso daqui, não vai dar a mesma coisa, o mesmo resultado? Mas não. Se o meu POH deu um pouco maior que 2, o meu pH vai dar um pouco menor que 2. Tá certo? Porque a gente pensa, vai, ó, supondo, só para a gente ter uma noção, tá? Vou colocar números para a gente ter uma noção. Supondo que o nosso POH aqui fosse 3. Quanto que seria o pH? 11. É o quanto falta para 14. Enquanto aqui é igual, tá? Aqui o POH é maior que 2, então 3 é maior que 2, ou seja, ele é menos alcalino. A gente tem que ficar ligado nisso. É umas sacadas que a gente tem que ver. Se ele é maior que 2, consequentemente, meu pH vai dar menor que 2. Ele é menos alcalino que esse daqui. Então, só pode ter a nossa alternativa A. Por quê? Ó, as 3 na 1, ó, pH aproximadamente, né? Vamos colocar igual. Igual a 12, igual a 12, igual a 12. Então, aqui a 1 a gente tem que deixar de canto, porque a gente vai ter que avaliar aqui. Aqui, ó, o pH deu um pouco menor que 12. Ele não vai dar igual e nem maior. Por quê? Porque ele é menos alcalino. Certo, pessoal? Eu acho que isso é um saco pra gente calcular, mas é bom, porque ele libera muito raciocínio lógico. Oh, isso daqui com isso, aquilo, pô, maravilha. Tá? Maravilha. A gente tem condições de resolver. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver com dúvida, coloca nos comentários que é importante, volta o vídeo. Se chegou até aqui, ó, hashtag PH ou hashtag POH para engajar o vídeo, isso ajuda demais, tá, pessoal? E eu só tenho que agradecer toda a ajuda de vocês. Vocês estão curtindo, comentando e compartilhando. O YouTube tá divulgando para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave outro tipo de vídeo, uma curiosidade, uma série, uma dica, uma aula, seja o que for, coloca aí nos comentários também, pessoal. Que assim que eu visualizar, eu já verifico a viabilidade para começar a gravar os vídeos. Tá certo? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!